Hoje, muito bom dia a todos. Caro Pedro Baganha, representante da cidade que nos acolhe, Paula Teles, representante deste instituto tão dinâmico e tão importante que organiza este evento, os seus presidentes de Câmara, e são vários que aqui vejo, e vice-presidentes, IMT, estão cá dois ilustres representantes, pelo menos, que estou a ver, muitos colegas, até colegas de curso de cá tenho, estou pelo menos a ver dois, e portanto a todos os presentes, muito bom dia, cumprimentos a todos. Eu quero começar por agradecer à Paula o convite para estar aqui presente e, acima de tudo, agradecer-lhe o dinamismo da organização deste congresso, esse que é o nome que lhe deram, porque é de facto um congresso que vem tratar de temáticas que são hoje muito importantes e toda a política que possamos fazer é pouca, se não for coadjuvada por toda a iniciativa e por toda a atividade de instituições que não têm a obrigação nenhuma de o fazer, mas que, enquanto entidades que se preocupam com as pessoas, com a sociedade, com o mundo em que vivemos, desenvolvem trabalho nestas matérias. E por isso, muito obrigado por este contributo que vocês dão, que muito nos ajudam. A Paula pôs aqui uma carga enorme em cima dos meus ombros, em particular pela analogia que fez com o professor Valente Oliveira, quer dizer, olha-me Deus, fico já aqui intimidado com essa analogia, com essa comparação, enfim, é demasiado para resistir sem emoção. E a outra questão, assim, primeira, que queria dizer também é que, objetivamente, o discurso da liberdade, da mobilidade enquanto liberdade já entrou praticamente na moda. Eu, há 2 anos ou 3, uma intervenção que fiz, ainda estava na Secretaria de Estado das Infraestruturas, mas como a mobilidade está um bocado distribuída neste governo pelos 2 ministérios, numa intervenção qualquer pública também lembrei-me de fazer uma alusão a uma canção do Sérgio Godinho, que é a canção Liberdade, exatamente, que em determinada altura diz que só há liberdade a sério quando houver saúde, paz, pão, educação, habitação, e eu acho que ele era capaz de encontrar a forma de rimar agora e acrescentar lá a mobilidade também. Acho que ele teria esse engenho, eu não tenho, mas ele teria. E como desta minha intervenção faz parte de algumas palavras breves de abertura, seguidas num desafio que foi lançado para falar um bocadinho da política de mobilidade, em termos genéricos, eu acabei por escrever alguma coisa para não me perder e para tentar não vos consumir muito tempo. Começaria por dizer que o objetivo deste evento é a promoção do planeamento da mobilidade urbana com foco no andar a pé, enquanto forma mais elementar e básica de deslocação e enquanto componente nevrálgica na cadeia de mobilidade. Com efeito, não existe modo de deslocação mais sustentável do que o andar a pé. Caminhar é também uma ação que, no nosso dia-a-dia, está de tal forma presente que nos esquecemos da sua importância e da sua necessidade absoluta de a incentivar nas decisões de planeamento, construção e gestão de espaços públicos. Os modos ativos de mobilidade, como andar a pé ou bicicleta, têm um conjunto de benefícios diretos e indiretos, já aqui se falou disto, benefícios desde logo ambientais, já que não produzem qualquer tipo de emissões e fazem um uso eficiente da energia, e também para a saúde, como forma eficaz de combate ao sedentarismo e ao stress. Um número crescente de estudos científicos e académicos tem corroborado estes benefícios e apontado até outros, menos visíveis, como contributo para a promoção de uma cidadania ativa, para o aumento da qualidade de vida, da indução de melhorias no espaço urbano, no fortalecimento da economia e na oferta de emprego a nível local. Apesar disto, desde há anos que o ato de andar a pé vem sendo relegado para segundo plano, devido a um planeamento urbano cada vez mais autocêntrico, em que os espaços de caminhada são empurrados para as áreas sobrantes das vias de circulação automóvel e para os percursos com obstáculos descontínuos e com pavimentos, muitas vezes, de má qualidade. Andar a pé como forma de deslocação cotidiana foi-se tornando cada vez mais a última escolha, apenas para quem não tem outra opção e para os trajetos o mais curto possível, e é isso que todos hoje temos consciência que temos que mudar. Em 2011, os censos populacionais mostraram que apenas 16,4% das deslocações pendulares foram feitas a pé. E não devemos ter ilusões quanto aos números de 2021, que ainda não estão apurados, pois estes não deverão ser melhores. Portugal foi pioneiro ao comprometer-se a atingir a neutralidade carbónica em 2050 e o caminho para cumprir esta meta é indissociável do caminho que precisamos trilhar para descarbonizar a mobilidade, que é o tema sobre o qual me pediram para aqui vir falar. Vale a pena relembrar que no nosso país, em 2019, os transportes rodoviários produziram 28% do total de emissões de gases com efeito de estufa e que o Plano Nacional de Energia e Clima para 2030 definiu para esse ano as metas de 20% de incorporação de energias renováveis nos transportes e de redução em 40%
da emissão de gases com efeito de estufa por este setor. Por certo, o contributo da atividade pedonal, da mobilidade pedonal, tem que ser chamado para isto. Este continua também a ser o setor da atividade que mais consome energia, 32,6% de consumo final, e é altamente dependente dos combustíveis fósseis. De acordo com dados provisórios para 2020, 73,6% do consumo final de produtos de petróleo ocorreu no setor dos transportes. É por isso um setor particularmente vulnerável à forte oscilação dos preços internacionais que se tem agudizado nos últimos meses e que tem provocado a turbulência económica que todos vivemos. A abordagem do Estado a este problema atribui aos transportes públicos o papel de espinha dorsal de um sistema de mobilidade que se quer sustentável e inclusivo, e por isso temos adotado um conjunto muito relevante de medidas que aumentam a sua atratividade. Destacamos a criação do PART em 2019, o Programa de Apoio à Redução Tarifária, cuja aplicação possibilitou a adoção de medidas inéditas de redução de custo da utilização de transporte público e que se traduziu num forte aumento do número de utilizadores deste modo de transporte. Seguiu-se a criação do ProTrans, um programa de apoio para a densificação e reforço de oferta de transporte público destinado a territórios de menor densidade, para tentar equilibrar as ofertas com as áreas metropolitanas. Promoveu-se o reforço dos atuais serviços públicos e conquistaram-se novos serviços de transporte público, regular e flexível, que resultem em ganhos em termos de acessibilidade dos territórios e das suas populações aos principais serviços e polos de emprego. Ao mesmo tempo, apostamos na capacitação das autoridades de transporte de todo o país, que tem vindo a ser fortemente promovida pelo Fundo para o Serviço Público de Transportes e que tem aqui um papel importante nestas matérias que aqui discutimos, dando-lhes as competências necessárias para que possam gerir as redes de transporte público de modo mais eficiente e adequado às necessidades de cada população. Tem sido também apoiada a descarbonização das frotas e o incremento da sua capacidade e abrangência territorial, com investimento de 165 milhões de euros para autocarros e navios elétricos, e de mais de 1.700 milhões de euros na expansão das redes de metro da área metropolitana do Porto, onde estamos, e de Lisboa. E aqui regresso, de facto, ao início da nossa conversa e ao tema deste encontro, porque o transporte público é sempre o elo de uma cadeia intermodal mais vasta, da qual a mobilidade ativa, em particular a pedonal, é necessariamente um dos outros elos. E, como bem sabemos, a força de uma cadeia é igual à força do seu elo mais fraco. E é deste que temos mesmo que tratar. Se não cuidarmos da agradabilidade de andar a pé ou de bicicleta, arriscamos a que os transportes públicos sejam também eles olhados apenas como última opção no que concerne às deslocações diárias, diminuindo assim o alcance de todas as medidas que temos vindo a aplicar na sua promoção. O estímulo do Governo à mobilidade ativa iniciou-se com a componente ciclável, através da atribuição de incentivos à aquisição de bicicletas elétricas e convencionais e da criação do programa Portugal Ciclável, que visa, sobretudo, identificar e atribuir financiamento para a construção de vias que complementem as redes cicláveis municipais. Foram também financiados pelo Fundo Ambiental e pelo Fundo de Transportes intervenções para permitir o transporte de bicicletas nos transportes públicos e a instalação de estacionamentos de bicicletas junto a interfaces de transportes e a serviços públicos. Com a aprovação da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável em 2019, aquelas medidas foram consolidadas e novas medidas têm sido aplicadas. Através da articulação de um conjunto de entidades, da Administração Central do Estado, do Poder Local, da sociedade civil, têm sido promovidas diversas medidas como a melhoria do Código da Estrada, do regulamento de sinalizações de trânsito, o alargamento de cobertura do seguro escolar, o desenvolvimento de normas nacionais para intervenções físicas, ou o ensino e incentivo do uso da bicicleta junto de crianças e jovens em idade escolar. Em breve aprovaremos também, e muito a propósito do dia 2, a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Pedonal, que irá complementar a ciclável e que trará um conjunto de medidas destinadas a promover esta forma de mobilidade. Trata-se de um documento que, por não estar ainda aprovado, não é ainda do conhecimento público, mas sobre o qual, num evento com esta temática, não posso deixar de elencar alguns dos seus princípios gerais. A Estratégia Pedonal para a Mobilidade Ativa terá precisamente como mote "Somos todos peões". E a meta proposta atualmente é a de fazer com que até 2030 haja um aumento de 35% na cota modal das deslocações pedonais e 50% da cota modal nas centralidades urbanas do país, com condições de acessibilidade universal. Para tal, a estratégia incluirá um plano de ação que se desenvolve em torno de 5 vetores estratégicos: educação, cultura, planeamento, infraestruturas e incentivos fiscais. Cada um destes vetores desdobrar-se-á, por sua vez, em 2 eixos da ação, que no total são compostos por cerca de 20 medidas concretas, com vista à promoção do andar a pé.
Como vos digo, é um documento que será aprovado muito em breve e que, por essa razão, não estou ainda em condições de desvendar muito mais. Falamos de um conjunto ambicioso e abrangente de medidas que cobre áreas como a formação de técnicos, a sensibilização da população, a execução e requalificação de infraestrutura, o desenvolvimento de manuais e normas técnicas ou a criação de incentivos aos municípios para a elaboração dos planos de mobilidade urbana sustentável. Estará envolvido na sua aplicação um leque abrangente de entidades públicas que possuem competências nas várias áreas que tocam estas temáticas, como, por exemplo, o Instituto de Mobilidade dos Transportes, as Infraestruturas de Portugal, a Direção-Geral Escolar, as Comissões de Coordenação Regional, as autarquias, tantas outras. Contamos, por isso, naturalmente, como parte imprescindível com o envolvimento dos municípios e de todos os agentes nesta matéria. No fundo, com todos vós, que aqui estáis presentes, para que até 2030 o panorama da mobilidade nacional se torne mais ativo e, desse modo, mais sustentável e saudável. Com esta promoção e em conjunto com a estratégia para a mobilidade ativa ciclável já em curso, teremos um pacote robusto para a promoção adequada, a nível nacional, da mobilidade ativa nas componentes ciclável e pedonal. E nunca é demais referir, neste âmbito, os municípios desempenham mesmo um papel fundamental, enquanto responsáveis pela aplicação das políticas ao nível do território, com os quais queremos estabelecer parcerias que pretendemos fomentar e estreitar cada vez mais. Lembremos que a Lei de Bases do Clima, recentemente aprovada, determina que as autarquias locais desenvolvem, no âmbito dos seus territórios, planos de mobilidade urbana sustentável. Estes planos, quando bem concebidos, já aqui a Paula Telas falou disso, constituem um instrumento que contribuirá para enfrentar todos estes desafios. Sabemos bem que apenas um pequeno número de municípios têm estes planos elaborados, mas acreditamos que todos têm hoje consciência da importância destes planos e que, por isso mesmo, não deixarão de abraçar o desafio de elaborar, a bem de um desenvolvimento equilibrado, harmonioso e funcional dos seus territórios, podendo contar connosco para apoiar estas ações. Os desafios que temos pela frente para descarbonizar a mobilidade são muitos e muito exigentes. Desde logo, capacitar os serviços municipais para um planeamento do território que potencie menos necessidades de locações, privilegie a acessibilidade ao transporte público e, através de modos ativos, modere o acesso ao automóvel, aos centros urbanos. Muito em breve, os planos de fundos regionais terão disponíveis cerca de 200 milhões de euros para estes fins e teremos de ser capazes de investir da melhor forma. Para tal, os municípios devem apostar em planos de ação de mobilidade sustentável e multimodal coerentes que identifiquem medidas-chave para a redução da pegada carbónica das deslocações de pessoas e bens, melhorando a qualidade da vida da população e assegurando o vigor económico das cidades e regiões. Sinal que já estou a falar demais. Permitam-me enxertar aqui uma referência específica sobre a mobilidade elétrica, um contributo para a descarbonização da mobilidade individual que os municípios também devem promover. E como? Criando procedimentos que permitam a instalação ágil de postos públicos de carregamento de veículos elétricos nos seus territórios, identificando, por exemplo, locais pré-licenciados para a instalação destes postos e criando regulamentos e taxas mais adequados aos modelos de negócio dos operadores e às necessidades dos utilizadores. O desafio da mobilidade elétrica, em particular de individual, não resolve os problemas da mobilidade em si mesmo. Uma fila de carros é sempre uma fila de carros, mas não se diabolize o automóvel. Temos de reduzir a sua utilização, promovendo a utilização de transporte público, mas alguns terão mesmo de existir. Peço desculpa, tenho que interromper outra vez. Vê se agora. Também já não falta muito. E assim sendo, então que estes sejam movidos a energia verde, já que necessitamos de veículos de automóvel. Em Portugal existem já postos de carregamento em todos os seus 308 municípios. Temos uma rede de carregamento estruturada e universal que se usa como quem usa o multibanco, reconhecida e elogiada por toda a Europa. Para que continuemos no bom caminho, as cidades, os espaços públicos, as ruas, têm de adaptar-se para acomodar as infraestruturas de carregamento indispensáveis à adoção deste tipo de veículos e os municípios que regulam estes espaços são os fatores-chave para o maior ou menor sucesso deste objetivo. Como o tema que aqui nos traz hoje bem evidencia, gerir a ocupação do espaço público é um exercício dinâmico, um exercício de compatibilização de funções. Estas infraestruturas têm também de fazer parte desse exercício. O trabalho é muito e multidisciplinar e é por isso mesmo que eventos como estes são fundamentais.
Sabemos que o território não é homogéneo e que os municípios desenvolvem as diferentes competências, muitas vezes em tempos diferentes. A troca de experiências, que permite conhecer estratégias de sucesso, antecipar dificuldades e ultrapassar obstáculos, é fundamental para corrigir assimetrias e acelerar o desenvolvimento destas questões em todo o território. E este é um espaço bom para tudo isto. Tendo este propósito, e com o simbolismo que o mesmo encerra, que bem que foi escolhido o título deste Congresso, Cidades que Caminham. Sim, temos de pôr as pessoas a caminhar e temos, nós próprios, de caminhar. Nós, os planeadores, os técnicos, os autarcas, o Poder Central, todos a caminhar lado a lado, partilhando o caminho, criando o caminho e ultrapassando os obstáculos que bem sabemos que existem. Temos de aprender juntos, pois não é vergonha nenhuma, e reconhecer que passamos demasiados anos preocupados a estudar tantas outras coisas importantes que não esta. Temos de educar, mudar a perspectiva, tornar atrativa a mobilidade para todos, mas desde logo para os mais jovens, que por natureza estão mais abertos à mudança e não têm a falsa desculpa tantas vezes utilizada da condição física. Temos de tornar a caminhada segura e útil. Segura, garantindo que os outros modos de transporte não são uma ameaça. São partes de um ecossistema em que todos têm a sua importância e o seu papel. Útil, garantindo bons interfaces, para que o conjunto de viagem, que poderá incluir vários modos, só faça sentido se incluir o último troço caminhando. Caras e caros amigos, termino. Os desafios da mobilidade urbana são enormes e encerram múltiplas dificuldades, mas são desafios virtuosos. São desafios virtuosos porque tudo aquilo que fizermos será para garantir que o nosso planeta se salva, que a nossa economia funciona melhor e que os nossos cidadãos têm melhor qualidade de vida. Sim, reforço, para que os nossos cidadãos tenham melhor qualidade de vida. Afinal, para todos nós, que de uma maneira ou de outra temos responsabilidades nestas matérias, este é, por certo, o nosso permanente e maior objetivo. Faço votos que seja o Congresso e será, por certo, muito proveitoso para todos. Muito obrigado.